lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do verso 12 ao 16, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do 12 ao 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do 12 ao 16, diz assim: muitos sinais e prodígios era feito entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumava todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, e a ponto de se levantarem os enfermos até pelas ruas e os colocar sobre os leitos as marcas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía muita gente nas cidades vizinhas a Jerusalém, levando os doentes atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Amém? Dei uma gaguejada aqui um pouco, mas louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar a Deus, amados. Eu peço que a sua oração seja para que Deus possa falar ao teu coração, possa iluminar a tua mente, o Espírito Santo, para que você possa compreender um pouco mais da palavra de Deus, para que você possa crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus, para que cada dia você fique mais fortalecido na verdade do nosso Deus. Amém? Senhor eterno Deus, Pai bendito e amado, ainda na tua presença, Senhor, te agradecemos por tudo, Senhor, foi realizado aqui, cada louvor, Senhor, entoado a ti, orações, tudo, Senhor, para a glória e louvor do teu nome. Pai, neste momento, mais uma vez, Senhor, nós te pedimos que o teu Santo Espírito, dentro da tua palavra, possa revelar cada verdade da tua palavra aos nossos corações, que nós possamos, Senhor, cada dia mais, Senhor, amadurecermos, crescermos, nos fortalecermos na tua santa palavra, que ela tem poder, Senhor, de nos tornarmos firmes, adultos, para que possamos suportar todas as lutas, as dificuldades, firmes no Senhor, e não sendo deixado ser levado por qualquer vento de doutrina, para a glória e louvor do teu nome. Esta é a nossa oração, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, amados? Irmãos, eu gostaria de pregar hoje sobre um seguinte tema, e esse tema é: porque nós não vemos em nosso tempo tantos milagres como nós víamos no tempo de Jesus e dos apóstolos. Porque nós não vemos hoje em nosso tempo tantos milagres como no tempo de Jesus e dos apóstolos. Meus irmãos, porque hoje nós não temos contemplado como no tempo de Jesus, como no tempo dos apóstolos, que nós vimos tantos milagres. No verso 12 aqui diz que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e a ponto, amados, como o verso 15 diz, a ponto de levarem enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos as marcas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. E como fala no verso 16, afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Porque nós não temos hoje, amados, contemplado tantos milagres, tantas maravilhas como nós vimos no meio dos apóstolos de Cristo, no tempo de Cristo, no meio da igreja primitiva. Certa vez, amados, eu estava no seminário, ainda novo no conhecimento da palavra de Deus, não tinha conhecimento mais profundo, e certa vez eu perguntei a um dos professores lá do seminário, que eu gostava muito dele, um pastor que tinha um conhecimento aprofundado, e eu perguntei a ele: pastor,
Porque nós não temos visto mais em nosso tempo aqueles sinais que Jesus fazia. Os apóstolos de Cristo faziam sinais grandiosos, maravilhas, onde as pessoas se impressionavam, era algo sobrenatural de uma forma tremenda. Por que nós não vemos mais sobre hoje? E a resposta daquele pastor foi: porque o homem poderia ficar soberbo. Deus não dá mais esses sinais como dava aos apóstolos, para que os homens não se soberbecessem, não pegassem a glória para ele. Mas eu confesso que essa resposta não me convenceu muito. Não me convenceu muito. Mas nós vemos que muitas outras pessoas também têm uma resposta para isso. Muitas outras pessoas vão dizer que hoje em dia as pessoas não realizam mais milagres como no tempo de Jesus, por causa da incredulidade das pessoas. Porque hoje em dia as pessoas não têm mais fé, não creem que Deus tem poder para realizar coisas grandes, grandiosas. Mas vem outra coisa, mas na nossa mente: será que na igreja hoje em dia não existe ninguém que crê que Deus tem poder para fazer coisas maravilhosas? Será que hoje em dia muitos crentes que estão enfermos com doenças muitas vezes incuráveis, doenças onde a medicina já deu por terminada, que não tem mais jeito para aquela pessoa, será, mas que essas pessoas não crerem que Deus tem poder para curar elas? Eu creio que muitas têm, amados. Eu creio que muitas pessoas que se encontram agora neste momento, que são crentes, fiéis a Deus, que creem em Deus, que faz anos e anos que tem orado a Deus por determinada coisa, que só milagre na vida dessas pessoas, ou de alguém da família dela, mas ainda algo não tem acontecido. E eu não creio, amados, que seja por falta de fé. Talvez até para algumas pessoas sim, mas não generalizar. Eu conheço grandes homens e grandes mulheres que Deus tem passado por lutas e que, amados, têm convicção que Deus é um Deus poderoso, que tem poder para realizar milagres extraordinários na vida de qualquer pessoa. Eu conheço pessoas, amados, que têm determinadas doenças que elas têm fé absolutamente que Deus tem poder para livrar, para tirar delas essas enfermidades, mas ainda não aconteceu, amados. Irmãos, há muitas pessoas que dizem, e hoje em dia nós vemos isto, muitas pessoas que dizem que tem um dom, o dom de curar, um dos dons extraordinários que o Senhor Jesus deu aos seus apóstolos das Escrituras. Mas nós temos visto, amados, que no nosso tempo essas pessoas que têm dito que tem esse dom de curar, não tem acontecido nada, amados. Não tem acontecido cura, como no tempo dos apóstolos, amados. No tempo dos apóstolos, no tempo de Cristo, multidões de pessoas, e até Jesus, até os apóstolos, eram curados de todas as enfermidades que eles tinham. Não havia doença nenhuma que o Senhor não pudesse curar. Pessoas eram ressuscitadas, como nós vimos Pedro ressuscitando Docas, como nós vimos Paulo ressuscitando aquele jovem que caiu de um primeiro andar, que estava dormindo lá quando estava ouvindo um discurso longo de Paulo, um sermão de Paulo, e ele adormeceu, caiu. O apóstolo Paulo foi lá embaixo e aquele jovem foi ressuscitado. Mas nós vemos, amados, que há muitas propostas aí de muitos charlatões da fé, e nós temos que ter cuidado com isso. Há muitas igrejas, há muitos homens aí, mulheres que dizem ter esses dons extraordinários, que foi uns dons que nós vamos ver que foi dado a apóstolos de Cristo e a Cristo, e essas pessoas marcam dias, horas nas suas igrejas, dizendo: olha, venha tal dia, tal hora, que vocês serão curadas de todas as suas enfermidades. E, amados, e muitas pessoas vão e voltam do mesmo jeito.
Muitas pessoas são paralíticas e voltam paralíticas. Muitas pessoas vão com câncer, com doença interminável e voltam da mesma maneira. Mas nós também temos visto, amados, nosso tempo, por causa dessa falsa tentativa de algumas pessoas, de alguns curandeiros falsos da fé, que eles têm, irmãos, infelizmente falsificado milagres. Tem lugares aí que eles preparam, lugares ali, contratam pessoas para fingirem que eram enfermas de determinadas doenças, e ali, mas eles falsificam ali uma cura, e ali, meu irmão, para atrair multidão. Muitas dessas pessoas são gananciosas, eles querem muitas pessoas, porque sabem das necessidades dessas pessoas, sabem que muitas pessoas estão doentes, muitas pessoas estão padecendo, e que essas pessoas dariam até o que elas tivessem para ser curadas de uma enfermidade. Essas pessoas seriam capazes de dar o dinheiro da sua casa, o dinheiro todo que elas tivessem, para determinados apóstolos modernos de hoje em dia, de pastores de hoje em dia, de igrejas modernas de hoje em dia, dar tudo o que elas têm para receber um milagre e ser curado de uma enfermidade que dinheiro nenhum poderia curar. Mas nós vemos isso, amados. Mas nós também temos visto hoje, amados, pessoas que dizem que têm dons sobrenaturais, como Cristo, os apóstolos de Cristo teve. Mas, irmãos, vamos raciocinar. Crente não é pecado você raciocinar, não é pecado você pensar, não é pecado você contestar, não é pecado você julgar, porque lá em 1 Coríntios 14 disse Paulo, se tratando de profetas, 2 ou 3 falem e a igreja julgue. Se existem homens com estes poderes sobrenaturais, como Cristo tinha, os apóstolos tinham, onde foram parar esses homens no tempo da pandemia? Onde foi parar R.R. Soares? Onde foi parar Edir Macedo? Onde foi parar Valdemiro? Onde foi parar os curandeiros brasileiros na época da pandemia? Onde pessoas estavam internadas com aparelhos respirando, onde muitas morreram, inclusive crentes. Eu soube até de casos de pastores que criam que Deus ainda usava pessoas em termos dessas pessoas ter dom extraordinário, delas irem lá e orar e as pessoas serem curadas. Onde estavam essas pessoas? Não só aqui no Brasil, como no mundo todo, amados. Irmãos, se Deus deu este dom à igreja, esse dom é para ser manifestado, para que o nome de Deus seja glorificado. Se tem pessoas que têm um dom extraordinário, como os apóstolos de Cristo tinham, eu quero que você me apresente esta pessoa, porque eu conheço um bocado de pessoas que estão enfermas, que são crentes e estão precisando ser curadas. Me mostre uma dessas pessoas. Cadê os curandeiros, amados, no tempo da pandemia? Cadê os curandeiros nos hospitais, nas UTIs, onde milhares e milhares de pessoas sofreram, onde muitas pessoas morreram? Amados, por que vemos hoje em dia tantos crentes dentro das igrejas que são doentes e não têm sido curados? Inclusive crentes, amados, que crê que Deus tem o poder de curar. O pastor está querendo dizer que Deus não cura. Eu creio plenamente que Deus cura, eu creio plenamente que Deus faz qualquer milagre. Agora, uma coisa, amados, é Deus curar pela vontade soberana dele, e que Deus curar, amados, através da oração da igreja. É diferente, amados, de pessoas dizerem que tem dons extraordinários, dons que foram dados apenas aos apóstolos de Cristo, e mais 3 pessoas que foram enviadas pelos apóstolos. É só a gente estudar Atos dos Apóstolos, e essas pessoas dizem que tem esses dons. Então, amados, as igrejas estão precisando que essas pessoas vá para as igrejas.
A irmã Dona Inácia aí está precisando ser curada de um monte de enfermidade. Nós estamos precisando de um curandeiro desse, de um homem desse que diz que ele tem esse dom. Eu não tenho. E eu vou falar uma coisa a você: eu nunca conheci ninguém que tem esse dom. Nunca conheci ninguém. E eu desafio você, desafio qualquer um, traga essa pessoa aqui. Eu preciso ser curado. Eu tenho diabetes, tenho pressão alta, estou com problema de próstata, estou com algumas enfermidades. Traga essas pessoas que dizem que têm o poder de curar. Está aqui nossa querida irmã Inácia. Nós temos orado a Deus. Eu creio que Deus tem o poder de fazer isso. Mas o problema não é isso, amados. Porque vemos hoje em dia tantos crentes dentro da igreja que dizem que tem o dom de curar e cura nenhum acontece. Milagre nenhum acontece. Eu já fui para vários cultos, amados. Não só foi um, eu, os irmãos aqui, Diácono e Diácono Enivaldo, nós já fomos para cultos que pastores, pregadores subiram em cima do púlpitos e disseram: hoje aqui vai ter curas, hoje milagres vão acontecer aqui. Não aconteceu nada. Pessoas entraram doentes, saíram doentes com suas enfermidades. Mas no tempo de Jesus, meu irmão, não era assim não. Lucas capítulo 4, verso 40 diz: ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos, de diversas moléstias, lhe trazia, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Aqui está falando de Jesus, o ministério de Jesus, de curar. As pessoas foram até Jesus Cristo, amados, levaram vários doentes com várias enfermidades, moléstias, e Jesus colocou a mão sobre aquelas pessoas e eles foram curados. Marcos capítulo 1, verso 32 ao 34 diz: à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Todas as cidades estavam reunidas à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade. Mateus 4, do 23 ao 24, diz que percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade entre o povo. Verso 24: e a sua fama percorria por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormento, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. Ele os curou. E os apóstolos de Cristo, pastor, mas nós acabamos de ler aqui um texto aqui, Atos capítulo 5, verso 12: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Verso 16: afluía também muita gente nas cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Cadê o povo que tem um dom extraordinário de curar? Cadê esse povo, amados? Não é questão de incredulidade, amados, é questão da gente entender o que a palavra de Deus fala sobre este assunto, amados. Então, porque muitas pessoas hoje em dia dizem ter esse dom de sinais, os dons extraordinários, como no Novo Testamento, como no tempo dos apóstolos de Cristo, mas não tem realizado esses milagres. Poucos acontece, que a gente sabe, através da oração da fé, a eficácia. A igreja ora, coisas acontecem. Mas o que eu pergunto: cadê as pessoas que têm o dons extraordinários? Infelizmente, amados, em nosso meio existem muitos falsificadores de milagre. Muitos falsificadores dizendo ter dons sobrenaturais, dons de sinais extraordinários,
E eu vou dizer uma coisa aqui: são mentirosos. Eu me atrevo a dizer, são mentirosos. São mentirosos. Então, por que nós não vemos em nosso tempo tantos milagres como no tempo de Jesus e dos apóstolos de Cristo? Em primeiro lugar, os milagres registrados na Bíblia tiveram um propósito específico na história da redenção. Nós temos que entender isso, amados. Não estou querendo dizer que Jesus não cura mais. Entendam o que eu estou dizendo. Eu estou falando de pessoas com poderes sobrenaturais, como o caso de Pedro, que até as pessoas imaginavam que só a sombra dele passasse, curava multidões. A maioria dos cristãos pentecostais, que é uma grande parte das igrejas, principalmente no nosso país, como neopentecostais, eles creem que os milagres e os dons extraordinários estavam espalhados por toda parte da Bíblia. Se você ler a Bíblia toda, você vai ver que a Bíblia toda, mas não é em todos os períodos da história bíblica, meu irmão, que está falando que houve sinais e maravilhas. Nós precisamos entender isso, amados, para que a gente não seja constrangido. E muitas vezes a gente está achando que muitas vezes nós não estamos sendo curados de determinada enfermidade, porque nós não cremos ou porque nós estamos em pecado, como muitos dizem aí. Mas o que nós temos que entender, amados irmãos, a maioria dos cristãos, infelizmente, eles pensam que os milagres extraordinários estão espalhados por toda a parte da Bíblia. Porém, quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, percebemos que esses milagres feitos foram realizados apenas em 3 períodos. Olha, decore, 3 períodos específicos da história bíblica. Só foi em 3 períodos da história bíblica. Primeiro período, que houve muitas maravilhas, muitos sinais, no período de Moisés e Josué. Você vai ver no período de Moisés, amados, que vai desde a saída do Egito, de 1405 a.C., e terminou em 1980 a.C. Houve muitas manifestações de sinais, de maravilhas. Você vai ver também no segundo período que houve muita manifestação de sinais extraordinários, como aqui em Atos dos Apóstolos estava acontecendo, no período de Elias e Eliseu. No período de Elias e Eliseu, que vai de 870 a 795 a.C. Mas você vai ver que em outros períodos, com outros profetas, não houve. Tem profeta que não houve nem manifestações de sinais. Você vai ver como no livro de Isaías, você vai ver como o profeta Jeremias, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Abacuque, Miqueias, Ageu, Zacarias, Malaquias, não houve chuvas de milagre como no período de Eliseu. Outros profetas, homens de Deus, não realizaram milagres grandiosos, nem fizeram milagre nenhum no período deles, porque cada período desse, amados, tinha um propósito, teve um propósito, de tantos milagres extraordinários acontecer por meio de homens, de pessoas que tinham esses dons, e que hoje em dia eu digo, não tem mais. E se você acha que tem, me traga um aqui. Me traga um aqui. Qual foi o terceiro período, pastor, que houve muitos milagres na Bíblia? Milagres extraordinários, coisas extraordinárias, mas no período de Jesus e dos apóstolos. Em toda a história da igreja, toda a história do povo de Deus, você vai ver sinais, maravilhas acontecendo de uma forma extrema apenas nesses 3 períodos: período de Moisés,
período de Elias e Eliseu, no período de Jesus e dos apóstolos. Pode ler a Bíblia, irmãos. Leia a palavra de Deus. E cada um desses períodos, amados, os milagres realizados por esses personagens, presta atenção, esses milagres realizados por Moisés, por Josué, por Eliseu, por Jesus, pelos apóstolos, tinham um objetivo. Qual era o objetivo, pastor? Legitimar a autoridade desses personagens como homens de Deus, como profetas de Deus, que estavam trazendo uma mensagem para que as pessoas cresçam. Eles tinham que fazer isso, amados, principalmente os autores das Escrituras, para que as pessoas acreditassem que realmente o que aqueles homens estavam falando era de Deus. Como eles iriam ver que realmente aqueles homens estavam sendo enviados por Deus? Através dos milagres extraordinários que eles realizaram. Você quer ver uma prova disso? Abra em Êxodo capítulo 7, verso 8 e 9. Êxodo 7, verso 8 e 9. Vamos ver o período de Moisés. Diz assim, olha: falou o Senhor a Moisés e Arão: quando o faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão: toma o teu bordão e se tornará em serpente. Quando o faraó disser, faz algum milagre, para que eu creia que tu realmente fosse enviado por Deus. O que foi que Deus disse a Moisés? Pegasse o bordão de Arão, ali nós sabemos que foi lançado em terra e se tornou em serpente, como um sinal para que Faraó pudesse crer. Veja Êxodo 4, Êxodo 4, do 1 ao 8. Êxodo 4, do 1 ao 8. Só essa parte, amados, que vai demorar um pouco, porque eu quero que os irmãos entendam. É preciso a gente ver na palavra de Deus. Êxodo 4, do 1 ao 8. Diz assim: respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: o que é isto que tu tens na mão? Respondeu ele: um bordão. Então lhe disse: lança-o em terra. E ele o lançou na terra, e o bordão virou em uma serpente. E Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega pela cauda. Estendeu ele as mãos, pegou-lhes pela cauda, e ela se tornou em um bordão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Para que eles crescem, amados, precisaria Moisés realizar um sinal. Verso 6 em diante, disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. E ele o fez. E tirando, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda ao Senhor: torna a meter a mão no peito. E ele meteu no peito novamente. E quando tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. Se eles te não crerem, nem atender à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Agora veja o verso 9: se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvir a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomaste tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Irmãos, esses homens não tinham as escrituras sagradas como nós temos. Deus estava enviando Moisés
Moisés, amados, para libertar um povo. Moisés teve uma visão naquela sarça ardente para libertar o povo. E Moisés disse: Senhor, quando eu for, esse povo não vai crer. O Senhor disse: espera aí, Moisés, você vai fazer alguns sinais que vai convencer essas pessoas que eu te enviei. Os sinais, amados, era para testificar que esses homens estavam sendo enviados por Deus e que a mensagem que eles estavam dizendo era uma mensagem divina, era uma mensagem de Deus. A mesma coisa, mas no período de Elias e de Eliseu, como aconteceu lá em 1 Reis 18, do 36 ao 38. E isso você pode ler em casa, porque senão vai ficar longo. Quando Elias ali desafia os profetas de Baal, e Elias disse: o Deus que fizer o fogo descer do céu, esse é o Deus verdadeiro. Tinha um sinal ali. E o que é que acontece, amados? Em 1 Reis 18, 36 ao 38, né? Fala assim: no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabendo que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, é Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor do céu, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e lambeu as águas que estavam no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Você acha que esse povo ia acreditar em Elias, que ele era um homem de Deus, um profeta de Deus, se não tivesse feito um sinal? Ele fez um sinal, amados, para testificar que ele era um profeta, um homem de Deus. Sinais, maravilhas, milagres na Bíblia tem um propósito, amados. Tem um propósito. A mesma coisa no período de Jesus e dos apóstolos. Período de Jesus e apóstolos, os sinais, os milagres realizados por Jesus Cristo, amado, foi feito com propósito. Não só porque Deus tinha misericórdia, Jesus com certeza tinha misericórdia daquelas pessoas que estavam padecendo com suas enfermidades, mas qual era o maior propósito, pastor, de Jesus fazer milagres quando ele veio aqui a este mundo no seu ministério terreno? Legitimar ele como o Messias ungido de Deus. Era necessário que ele fizesse maravilhas, para que os judeus, o povo, cresce que ele era o Messias, o libertador, o salvador, ungido de Deus, e para que a pessoa atendesse à nova mensagem de Jesus, porque a mensagem de Jesus, amados, era ele se comparando a ser igual ao Pai. Era ele dizendo que veio salvar o povo, que ele era o Messias, que ele era o Cristo. Já imaginou como aqueles homens iriam olhar Jesus? Esse cara aí que nem disseram, né? Não é esse aí o filho de José e de Maria? Como é que ele disse que ele é antes de Abraão? Como é que ele disse que existia antes de Abraão? Meus irmãos, era necessário que Jesus realizasse milagres extraordinários. E isso fez com que algumas pessoas crescem que Jesus era o Messias e que desse crédito ao que Jesus pregava. João 3, de 1 ao 2, fala do mestre, um dos mestres dos fariseus chamado Nicodemos. E o verso 2 ele diz assim: Rabi, com Jesus, Rabi, né, que significa mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faz esses sinais que tu fazes
se Deus não estiver com ele. Rabi, eu creio que você veio da parte de Deus. Eu creio que o que tu ensina é de Deus, porque ninguém faz esses sinais que tu fazes se não vier da parte de Deus. Para a gente entender, amados, a gente amadurecer mais na palavra de Deus. João 6,14 diz que pois vendo os homens os sinais que Jesus fez. Que sinais foi esse? Multiplicar pães e peixes. O que é que aconteceu, né? Vendo pois os homens o sinal que Jesus fez, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Mas quando eles falam que este é verdadeiramente o profeta, eles estavam citando Deuteronômio capítulo 18, verso 15, quando Moisés disse que Deus levantaria um profeta semelhante a ele, e que esse profeta era o próprio Cristo, o Messias. Como eles reconheceram que este era verdadeiramente o Messias? Quando Jesus Cristo fez aquele sinal de multiplicar pães e peixes. Porque o dom de sinais, amados, era para autenticar não só o mensageiro, como a sua mensagem. Nós precisamos entender isso, amados. João 7,31 diz: e contudo, muito dentre a multidão creram nele, e dizia: quando vier o Cristo, fará porventura maior sinais do que este homem tem feito? Muitos creram em Cristo e disseram: pode ser que muitas pessoas não acreditem que ele é o Cristo, mas quando o Cristo vir, vai fazer maior sinal do que esse homem tem feito. Por quê, amados? Porque, meu irmão, para ser o Messias, para ser o Cristo, tinha que ter poderes sobrenaturais. Nós precisamos entender essas coisas, amados. João 20, verso 30 e 31 diz: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram registrados para que creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Porque Jesus realizou milagres, maravilhas, não só por misericórdia das pessoas necessitadas, mas o maior propósito é que as pessoas crescem que ele era o Cristo, o Filho de Deus, e nele crendo fosse salvo. Está dando para entender, amados? Espero que o Espírito Santo esteja iluminando a sua mente para tirar algum misticismo da sua cabeça. Se porventura você ainda está com esse misticismo de muitas falsas religiões que ensinado aí. Também, amados, Jesus concedeu aos apóstolos poderes de realizar milagres e curas, como sinais especiais. Para o que, pastor? Para autenticar a pregação do Evangelho. Porque, pastor, o Evangelho era algo novo. O Evangelho significa boas novas. E era uma mensagem nova para um povo que não reconhecia o seu Messias, não reconhecia o seu Cristo. E eles só tinham o que? O Antigo Testamento naquela época escrito. E quando o Novo Testamento, amados, ele veio ser finalizado, foi em 95 depois de Cristo. Todos os apóstolos já tinham sido mortos. Toda a Bíblia já tinha sido toda escrita. O último livro foi escrito pelo apóstolo João. Foi o último apóstolo que viveu 95 depois de Cristo. Por isso, amados, Atos 2,43 diz: muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Muitos sinais e prodígios eram feitos pelo intermédio de quem? Da igreja ou dos apóstolos? Está dizendo que é dos apóstolos. Não está dizendo que esse poder foi dado a qualquer um da igreja que crê. É dos apóstolos, amados.
Atos 5,12, como nós já lemos aqui, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. 2 Coríntios 12,12, Paulo fala o que testificava, o que credenciava ele como verdadeiro apóstolo de Cristo. E ele diz assim, 2 Coríntios 12,12, pois as credenciais do apostolado foram apresentados no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Paulo estava dizendo, olha, eu sou um apóstolo de Cristo, que na igreja de Corinto, alguns contestavam que Paulo era apóstolo de Cristo, porque Paulo se tornou apóstolo depois que Cristo morreu. E muitos falsos mestres contestavam o apostolado de Paulo. Paulo disse, olha, vocês querem ver que eu sou um apóstolo verdadeiro? Minhas credenciais foram apresentadas no meio de vós, com toda persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Poderes miraculosos. Irmãos, o propósito dos sinais miraculosos era reconhecer os apóstolos como verdadeiros mensageiros de Deus, autenticar suas mensagens, o Evangelho, a boa nova, onde alguns dos judeus estavam rejeitando o seu Messias. Então, os dons de sinais, amados, os dons extraordinários, não eram dons realizados por qualquer um da igreja primitiva. Você vai ver, quando você lê Atos dos Apóstolos, só pelos apóstolos de Cristo e mais 3 pessoas realizaram milagres extraordinários: Barnabé, Filipe e Estevão. Fora os apóstolos, fora os 12 e o apóstolo Paulo, 13 e mais 3 pessoas da igreja primitiva. Por quê? Porque essas 3 pessoas, pastor? Porque esses 3 homens receberam ordenação dos apóstolos, eram representantes dos apóstolos de Cristo, eles foram representar os apóstolos. Estevão chegou lá em Samaria lá e fez sinais, fez milagres, e as pessoas se converteram ali. Então, amados, os apóstolos de Cristo, você vai ver os apóstolos de Cristo, como Pedro e Paulo, ressuscitaram mortos, amados. Ressuscitaram mortos. As pessoas que tinham esse dom extraordinário, eles ressuscitavam mortos. E já estavam ali muitas vezes, como Jesus fez Lázaro, 3 dias na sepultura, talvez ali já fedendo, não sei como. E Jesus disse, Lázaro, sai para fora. E ele saiu. Meus irmãos, tem pessoas que dizem que tem esses dons. Cadê, amados? Cadê? Não é questão de ser Tomé não, amados, é questão de entender a palavra de Deus. É questão, amados, nós examinarmos a Escritura. Você vai ver os apóstolos ressuscitando mortos, curando todo tipo de enfermidade. Hoje em dia, se muito acontece nessas igrejas, é uma cura de um dor de dente e de uma dor de cabeça. E olhem lá, mas quando não é um falso paralítico, como já foi desmascarado até na televisão, de um falso apóstolo aí, e mostrou a imagem dele ressuscitando, dele levantando um paralítico, e as pessoas viram, pegaram a imagem dessa pessoa, dizer que era paralítica há pouco tempo atrás, um camarada numa festa lá, em pé, andando, dançando, bonzinho. Então, amados, Cristo multiplicou pães e peixes, transformou a água em vinho, andou sobre as águas, acalmou o mar, a tempestade. Isso é dons de sinais, amados. Então, esses dons de sinais teve 3 períodos na história, irmãos, quando a gente vai estudar a palavra de Deus profundamente. Não é você ler a Bíblia quando está lendo um jornal ou uma revista. Você tem que meditar, você tem que pesquisar. Primeiro no período de Moisés e Josué, no período de Eliseu e Elias, e no período de Jesus e dos apóstolos. Depois, quando os apóstolos morreram, os pais da igreja, que foram homens que ficaram
frutificado nos apóstolos, eles mesmos relataram que ao pouco esses sinais foram acabando. Até mesmo, mas no tempo do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo já estava perto do fim da sua vida, o fim da era apostólica, através do fechamento do cânon da Escritura, de toda a palavra de Deus que nós temos hoje aqui, que as Escrituras antes não tinha. Esses homens precisavam fazer sinais para que as pessoas crescem que realmente o que ele estava falando vinha de Deus, e foi isso que se tornou Escritura para nós, que fez que muitos judeus, muitos crentes, muitas pessoas naquela época se convertessem, porque a mensagem deles era acompanhada com sinais, para que as pessoas crescem. Mas nós vemos isso na vida do apóstolo Paulo, amado, que perto da sua partida, na sua morte, né? Quando já estavam suas cartas já escritas, mais ou menos perto do ano 70 depois de Cristo, Paulo já não manifestava esse dom de cura como ele tinha antes. Porque você vai ver lá em 1 Timóteo 5:23, Paulo dando um conselho ao jovem pastor Timóteo, filho da fé dele. E Paulo diz assim a ele, a Timóteo, diz: olha, não continue a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Paulo ali, mas não curou Timóteo. Paulo dá um conselho para Timóteo tomar um pouco de vinho. Por quê? Porque no mundo antigo a água com frequência estava contaminada, não era água tratada, e ela transmitia muitas doenças. E Paulo manda Timóteo tomar um pouco de vinho para tratar o estômago dele, pois a fermentação do vinho agia como desinfetante para proteger Timóteo da água impura e causar mais doença, porque Timóteo tinha problema de estômago. Mas você não vê Paulo curando Timóteo. E Paulo tinha o dom de curar, amados. 2 Timóteo 4:20, Paulo diz: Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo deixei-o doente em Mileto. Mas Paulo deixou um amigo dele doente em Mileto. Esse homem não foi curado, amados. Ficou doente em Mileto. Paulo era um apóstolo, Paulo tinha um dom de cura. Ele disse que as credenciais dele foram apresentadas lá em 2 Coríntios 12, através de sinais de curas miraculosas. Mas você vê que já perto do fim de tudo, as escrituras já estavam quase todas completas. Paulo deixa um amigo dele, Trófimo, doente em Mileto. Perceba que Paulo não curou nem Timóteo, nem Trófimo. Porque, pastor, os dons extraordinários, mas já tinha sido atingido uma boa parte do seu propósito, que é autenticar a mensagem deles e eles como mensageiros de Deus. Porque muitas coisas no Novo Testamento já estavam escritas, não havia mais necessidade de autenticar o mensageiro e a sua mensagem. Amados, hoje as pessoas têm que crer em Jesus Cristo através de quê, pastor? É através de milagre, é através de cura? Não. Escuta, eu não estou dizendo que Jesus não cura. Eu quero que você coloque isso na sua cabeça, para que você não esteja tomando uma conclusão errada, dizendo: olha, o pastor estava dizendo que Deus não cura mais, Deus não faz mais milagre. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que não tem pessoas mais que têm os dons extraordinários que foi dado só a apóstolo. Jesus cura hoje, cura. Vai curar sempre? Não. Ele vai curar quando ele quiser curar. E ele vai curar através de quê? Através das orações da igreja, através das nossas orações. Isso não quer dizer que nós temos os dons extraordinários, não. Isso não quer dizer, amados, que nós temos dons extraordinários.
E as pessoas têm que crer em Cristo hoje através de quê? Minha irmã, meu irmão, através do Evangelho, através da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Romanos 1,16, Paulo diz: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé e fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Você vai ter que ter fé no Evangelho. As boas novas que falam de Cristo, o seu Salvador, o meu Salvador, aquele que veio morrer em uma cruz para nos salvar, para nos dar vida eterna, para nos libertar da escravidão do pecado. Romanos 10,17 diz assim: a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé, mesmo as pessoas que procuram fé, apenas se houver cura, essa pessoa, mas não está obtendo a verdadeira fé salvadora. Muitos naquela época também creram em Jesus. Se eu não me engano, lá em João capítulo 2 mostra isso. Mas Jesus não confiava na fé deles, porque aquilo era apenas uma fé em milagres, mas não uma fé em Cristo, Jesus como Cristo, como ungido de Deus, o Salvador. 1 Coríntios 1, 22, 24 diz: porque tanto os judeus pedem sinais, olha, judeus pedem sinais. Que sinais é esse? Curas, milagres, maravilha. Os judeus pedem isso. Como gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, que é o poder de Deus e sabedoria de Deus. O poder de Deus está em Cristo, o poder de Deus está no Evangelho, o poder de Deus está na palavra de Deus. Por isso eu quero dizer uma coisa a você: você está buscando o poder de Deus? Leia a palavra de Deus, escute a palavra de Deus. Você está querendo aumentar a sua fé? A fé vem através do ouvir. Ouvir o quê? A pregação da palavra de Cristo. Não fique atrás de estar olhando na televisão esses curandeiros aí, enganadores, agindo mas na inocência das pessoas. Porque o que esses homens realmente querem, amados, é acumular para eles discípulos e pessoas que vão dar bastante dinheiro a eles. E é o que acontece nesses lugares. Deus hoje em dia continua operando milagres, amados, mas como eu já disse, não como nos tempos de Cristo e dos apóstolos. Só é você ver, amados. Talvez você ainda esteja em dúvida, mas pastor, ainda creio que tem pessoas que têm esse dom. Me mostre um. Eu desafio qualquer pastor pentecostal, neopentecostal, que diga que lá dentro tem um irmão que tem uns dons extraordinários. Eu quero levar ele ali em determinados lugares. Tem muitas pessoas que estão precisando que eles vá lá. Por que eles não estão indo? Igreja do Senhor, esses homens que vivem dizendo ter esses dons, cadê eles na pandemia? Então quer dizer que os milagres só acontecem no lugar que eles planejam ali, onde tudo é armado, no local. Eles deviam estar nas ruas, nos hospitais, amados, curando as pessoas, curando qualquer tipo de enfermidade, né? Dor de cabeça, dor de dente, não, qualquer enfermidade, câncer, o que for. A pandemia teve aí, amados, só o cego para não ver. Tem que ser muito inocente ou muita falta de conhecimento da palavra de Deus para ainda estar caindo nessa. Onde teve pastores desses que disse que tinha esse poder, que tinha esse dom de cura, estavam internados se tratando da Covid em um hospital. Onde eu vi pastores desses orando, dizendo que tinha o dom de curar, mandando o povo tirar os óculos da cara deles, quebrasse,
que eles estariam sendo curados das vistas, desde enquanto ele estava com o óculos dele na cara dele. Eu estou falando sério, irmãos. Mas, irmãos, tem um grupo de crentes, meu Deus do céu, que é levado por todo vento de doutrina, todo falso mestre engana esses crentes. E se a pessoa for pregar uma palavra desse para determinadas pessoas, amados, eles se escandalizam. O pastor daquela igreja é incrédulo, não crê no poder de Deus. Eu estou dizendo aqui, eu creio no poder de Deus. Deus já curou meu filho Bernardo. Deus curou meu filho Bernardo de uma enfermidade terrível, do qual nós levamos ele no médico. O médico passou um monte de injeção para o menino tomar. Eu não tinha um centavo para comprar uma injeção dessa. Eu coloquei o menino no sofá com minha esposa, está aqui ela, a gente orou, o menino imediatamente ficou curado. Eu creio nisso, amados. Mas isso se repetiu, pastor, nunca mais. E não é porque eu não tenho fé não, amados. Deus cura, amados. Nós sabemos que Deus cura. Agora Deus cura através de quê? Do poder da oração da igreja, do crente. Quando a igreja se reúne, a gente ora. Você já orou. Muitos milagres foram feitos na sua vida através das orações, não foi? Mas não foi através de um camarada que disse: eu tenho os dons extraordinários, venha cá, eu vou orar e você vai ficar curado agora, imediatamente. Eu já vi uns até querer manipular, mas uma irmã da nossa igreja, que todos aqui conhecem, que teve um AVC, a metade da irmã era paralisada, a irmã não conseguia ficar, ela ficava em pé, agora não conseguia andar direito, mas ficava numa cadeira de roda, já fez parte aqui da nossa congregação. E eu cheguei em determinado lugar, estava vendo um culto, um desses pastores disse àquela irmã, sabendo já que ela era daquele jeito, que Jesus estava curando elas, mandou ela se levantar, e ela se levantou, e muitas pessoas que não conheciam começaram a dar glórias a Deus, achando que a mulher estava sendo curada, quando na realidade ela tinha tido um AVC, só uma parte do corpo dela estava bom, o outro, irmão, estava paralisado, que ela continuou, morreu daquele mesmo jeito, amados. Essa tentativa, amados, que essas pessoas têm, que eu acho que eles querem para atrair para si como super-homens espirituais, atrair para si a atenção do povo. Mas nós queremos, amados, que Deus cura, nós queremos que Deus faz milagre. Tiago 5, verso 15 ao 16 diz: a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, que serão perdoados. Porque a oração da fé muito pode em seus efeitos. Nós temos isso. Nós temos que através da oração da fé. Mas ninguém pode se titular e dizer: olha, eu tenho os mesmos dons que os apóstolos de Cristo tinham. Eu só vou dizer uma coisa a ele: meu irmão, me perdoe, mas o irmão é mentiroso. E o pai da mentira é o diabo. Pode ser quem for, amados. Também sabemos, amados, que as nossas orações serão atendidas, com certeza. Mas também se estiver de acordo com a vontade de Deus. Amém? Amém. Eu já orei várias vezes, amados, para o Senhor me curar da enfermidade que eu tenho. Deus não curou. Eu já orei várias vezes para muitas pessoas serem curadas, Deus não curou. Eu estava vendo um artigo de um pastor. Nesse artigo ele estava dizendo que teve um tempo que ele passou um tempo sofrendo muito, porque muitas vezes ele orou por algumas pessoas, né? Algumas pessoas foram curadas, mas ele tinha um filho paralítico há muitos anos, que ele orava, e esse filho nunca foi curado. Até que ele disse que entendeu o propósito de Deus. Porque o filho dele não foi curado? Porque ele sabia que tinha um propósito do filho dele estar paralítico, que tudo é para a glória de Deus, e Deus não curou porque não quis curar. 1
João 5,14 diz: e esta confiança que temos para com Ele, né? É que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obteremos os pedidos que lhe temos feito. Amados, orar segundo a vontade de Deus é orar de acordo com o que Ele deseja, não de acordo com o que nós desejamos. Orar de acordo com a vontade de Deus é orar de acordo com aquilo que Deus deseja, não de acordo com aquilo que nós desejamos. Nem sempre tudo que nós desejamos é o que Deus deseja. É duro isso, é duro, pastor. Vai ter irmãos que vão orar, meu irmão, Deus vai responder, Deus vai fazer, vai demorar, tem um tempo de Deus, a gente sabe que tem um tempo de Deus agir. Também tem isso também. Às vezes a pessoa pensa: não, mas eu acho que Deus não quer. Não, porque não chegou o tempo, amados. Tem o tempo de Deus. Abraão mesmo, amados, Abraão esperou 25 anos. Né? Tem pessoas aí que orou com parentes aí mais de não sei quantos anos pela conversão do esposo, da esposa, que lá na frente foi que aconteceu. Mas também tem pessoas, amados, que vai orar e Deus não vai responder, Deus não vai atender. Nós vimos vários exemplos disso. Nós vimos o próprio exemplo de Jesus dizendo ao Pai: se for passar de mim esse caso, toda vida não seja segundo a minha vontade, mas segundo como tu queres. Nós vemos o exemplo do apóstolo Paulo, amados, do espinho da carne, que foi o próprio Deus que botou esse espinho na carne, que era algo terrível, que incomodava Paulo, quer dizer que era um mensageiro de Satanás. Ele orou 3 vezes para que Deus tirasse dele esse espinho da carne. O Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu estou terminando, amados, porque tem a ceia. Nós também, amados, temos que estarmos prontos para receber um não de Deus. A gente temos que estar pronto também para receber o não de Deus. E que esse não de Deus não venha afetar a nossa fé nele. E que esse não de Deus venha entrar na nossa mente, que ele está fazendo algo segundo a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. E que muitas vezes, amados, nós não sabemos orar como convém. A Bíblia fala sobre isso. O Espírito Santo aperfeiçoa nossas orações. Às vezes nossas orações são egoístas. Às vezes estamos fazendo orações, pedindo coisas a Deus que não vai glorificar a Deus. O nome de Deus não vai ser glorificado. Então, igreja do Senhor, o texto que nós lemos aqui, de Atos capítulo 5, eu já perdi aqui o Atos 5, deixa eu ver aqui. Atos 5, do 12 isso, ao 16. do 12 ao 16, é porque eu estou procurando aqui para achar. Atos 5, do 12 ao 16. A palavra de Deus diz que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos, e costumava todos se reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão, mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém o povo lhes tributava grandes admirações, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os colocar sobre os leitos e marcas, para que o passapeiro, ao menos a sua sombra, se projetasse de algum deles. E afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Amados, hoje a mensagem de Deus está completa, está autenticada, e as pessoas têm que crer em Deus, em Jesus, através da pregação da palavra de Deus. Não precisa hoje, amados, Deus dar dons extraordinários de sinais para que as pessoas venham crer em Deus.
Porque hoje, meu irmão, nós temos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus toda completa, e que ela é suficiente, e só ela vai poder salvar o mundo dos seus pecados. Só ela poderá salvar os homens dos seus pecados. É ela que revela Deus, é ela que revela Jesus, é ela que revela o plano da salvação, é ela que revela como será a nossa eternidade, é ela que revela como será a eternidade daqueles que rejeitam a Cristo. Ela, amados, está completa. Hoje Deus opera milagres sim, através das orações da igreja, mas esta operação de milagres só ocorrerá, nós temos que entender, se estiver de acordo com a vontade dele. Porque, amados, como eu já disse, muitas pessoas creram que Jesus tinha poder de curar elas, e Jesus não curou. Você vê a pastora entre aspas, Ludmila Febre, cantora Ludmila Febre, ela cria demais, querendo ser curada daquele câncer. E ela dizia: eu determino a minha cura. Deus não curou. Ludmila Febre morreu, crendo que já está com o Senhor. Porque Deus opera mais quando Ele quer operar. Mas Ludmila Febre também cria que havia pessoas que tinham dons de cura, mas essas pessoas que diziam ter o dom de cura nunca chegaram lá e curaram ela. Como também o filho da cantora Esma morreu. Como muitos cristãos que você conhece, que cria que Deus tem o poder de curar. Eu não creio, eu não duvido que essas pessoas criam, mas, amados, não foi no propósito de Deus. Essas pessoas partiram, se elas partiram realmente crendo que estão com Deus, estão em um lugar melhor do que esse que nós estamos. Então, igreja, hoje nós vemos muitos falsos profetas, pregadores de falsos milagres, se titulando muitas vezes profetas, apóstolos de Cristo, dizendo que tem os dons extraordinários, mas essas pessoas só fazem enganar as pessoas, e muitas pessoas seguem essas pessoas, seguem o que elas falam. O que nós vemos na Bíblia Sagrada é que perto da vinda de Jesus se levantarão muitos falsos cristos e profetas, e que esses falsos cristos e profetas vão fazer grandes sinais para tentar enganar o povo de Deus, como fala em Mateus 24:24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Irmão, Jesus está perto. Cada dia que Jesus estiver perto, se levantará falsos cristos, falsos ungidos. Eu sou um Cristo, eu opero milagre. Levantará falsos apóstolos, prometendo curas, maravilhas, dizendo que tem poder para fazer isso. Mas nós temos que entender o seguinte, amados: com certeza esses falsos cristos, esses falsos profetas irão efetuar sinais miraculosos pelo poder satânico, não é pelo poder de Deus. Pastor, Satanás faz sinais maravilhosos? Se faz, né? No tempo de Moisés, que o diga, com aqueles 2 magos lá, tudo que Moisés fazia, eles imitavam, até determinados sinais. Parece que dos sinais, dos piolhos em diante, eles não conseguiram, mas teve até determinados sinais, mas que Faraó chamava, eles iam lá, fazia a mesma coisa. E eu quero dizer uma coisa a vocês: vocês sabem o que é de 2 Tessalonicenses 2, do 9 ao 10, diz assim: ora, o aparecimento do iníquo, esse iníquo é o anticristo, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio, de maneira da mentira, e com todo o engano da injustiça, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. As pessoas vão se apegar à mentira,
no tempo do anticristo, o anticristo vai fazer o quê? Sinais e prodígios, segundo a eficácia de quem? Do poder de Satanás. E vai enganar, amados, muitas pessoas. Por quê? No verso 10 diz: com todo engano de injustiça, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, amados, que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Eu espero que você que está ouvindo essa palavra de Deus, que essa semente já cai no seu coração. Que se porventura alguma incredulidade no teu coração, o Espírito Santo possa trabalhar no teu coração, possa abrir os teus olhos, porque o que nós estamos querendo fazer aqui, amados, é trazer a verdade da palavra de Deus, para que você se liberte de qualquer misticismo religioso, de qualquer engano aí, de qualquer engano de falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pastores, que o intuito desse povo, amados, é enganar e acumular para si, amados, seguidores, e não é glorificar a Deus. Deus não é glorificado na mentira, Deus não é glorificado no engano. Que Deus possa nos abençoar em nome do Senhor Jesus. Mas vamos celebrar a ceia. Perdoe o tempo aqui, mas foi preciso a gente trazer essa palavra. Se porventura